Opa, pessoal, tudo bom? Esse aqui é o terceiro encontro acadêmico de hospedagem. A gente está iniciando aí mais, mais um dia do evento, né? Hoje, aqui no período da tarde, né? Nós estamos no terceiro dia aí. Agradeço a presença de todos na nossa live. Esse ano, o primeiro e o segundo encontro acadêmico foi presencial e esse ano está sendo virtual. Graças a Deus aí, boas respostas, bons comentários e graças a Deus a gente está trazendo assuntos bem relevantes para vocês. Somos da ETEC Gênia, a técnica estadual que tem o propósito de transformar vidas através dos ensinamentos. Tá? Meu nome é Murilo, sou professor coordenador, atualmente professor coordenador do ensino médio com habilitação profissional em hospedagem. Tá? Hospedagem é parte do eixo de turismo, hospitalidade e lazer, e são vários cursos que fazem parte dentro do Centro Paula Souza desse eixo. Curso de eventos, curso de cozinha, lazer e hospedagem também faz parte. Tá? O que é o terceiro encontro acadêmico para você que está aí a primeira vez assistindo, porque essa live está sendo pelo YouTube, várias pessoas podem assistir, e, lógico, depois alguns que queiram ingressar na Escola Técnica Estadual podem querer saber direitinho como funciona. O terceiro encontro acadêmico é uma ideia da ETEC Santa Efigênia, eu como coordenador levo esse projeto à frente, que é trazer a educação junto com os profissionais do mercado de trabalho. Esse bate-papo é muito importante, esse cotidiano de como é a vivência, como que é as experiências e vivências desses profissionais, tá bom? Hoje nós vamos ter uma roda de conversa, um bate-papo legal, um assunto que é cada vez mais, e a gente tem que bater nessa tecla. Os alunos sabem que eu sou totalmente aí aberto a conversas e todo momento a gente está falando sobre todos os assuntos. E hoje a gente tem a presença do Uber Clemente, tá? Eu vou passar aqui para vocês o currículo do Clemente, que é grande, então eu vou dar uma lida aqui, porque o negócio é bom. Cuidado para não acabar o tempo, hein? Cuidado para não acabar o tempo. Por vocação, faz 20 anos de experiência na profissão, com passagens em vários hotéis do Brasil, tá? Trabalhou em várias funções aí do front, recepção, auditoria e reservas, tá? E ele é idealizador do projeto Negros e Pretos, Afroturismo, Afro-Hotelaria, que tem um canal também no YouTube, que depois a gente vai passar aí tudo direitinho para vocês. Uber, muito obrigado pela sua presença. Murilo, Bruno, brigadão aí pelo convite, brigadão por estar aqui. Cara, é uma satisfação enorme poder estar nesse painel, super bacana, porque eu acho que uma das grandes realizações que a gente tem como hoteleiro é poder estar podendo difundir, né, ou falar sobre a nossa paixão, sobre a nossa vocação, que é a hotelaria. E podendo estar aqui, podendo falar sobre diversidade, inclusão racial, no turismo, na hotelaria, é uma satisfação ainda maior, porque esses espaços eles são super importantes para a gente tornar a sociedade melhor, ter uma sociedade antirracista em todos os setores, e na nossa área, né, que é a hotelaria, demorou muito para esse debate vir à tona, para esse debate estar nas conversas, né? Então, pode contar comigo aí, é uma satisfação enorme estar aqui, um abraço aí à professora Alessandra, que eu sei que indicou aí uma das minhas lives para você, e vamos aí bater um bate-papo bacana para falar sobre diversidade, inclusão racial, afroturismo e tudo mais. Pô, legal, obrigado, viu, de novo a presença. E quem vai mediar hoje essa roda de conversa e bate-papo, o meu amigo Bruno Vilela, foi a professora do curso de EVEC Santa Efigênia, da parte técnica, né? Trabalhou na ETEC de Esportes, foi coordenador lá, é o idealizador do maior projeto de esportes da América Latina, que é o TecCesp, né? E, Bruno, eu vou passar seu currículo também, que é grande aqui, hein, velho? O Bruno é graduado em turismo, tá, pela Universidade 9 de Julho,
Júlio, licenciado em turismo pelo Centro Paula Souza, tem licenciatura em Pedagogia e Educação Física, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, e hoje, cara, está fazendo, é aluno, mestrando, né, fazendo o mestrado na Universidade do Porto, em Portugal, né? Também tem algumas contratações, depois você vai falar aí, mas ele está fazendo um mestrado em Gestão do Desporto lá na Universidade em Portugal. Bruno, muito obrigado pela presença aí, velho. Valeu, Murilão. Primeiro, dizer que quanta saudade eu tenho da ETEC, quanta saudade eu tenho da Santa Efigênia. Eu dei aula no curso de eventos, eu comecei junto com o curso de eventos aí. Hoje o curso não tem mais, porém peguei desde a primeira turma, conheci aí todos os pupilos, estava novo também pra caramba. Mas eu tenho muita saudade daí. Um abraço a todos os professores, a diretora, a Regina, os coordenadores. Falar todo mundo aqui não vai dar. Obrigado pelo convite, Murilão, por ter lembrado eu aqui do outro lado do oceano. Você lembrar aí por fazer esse convite, né? Por participar com vocês, por falar um pouco sobre a nossa etnia para outras pessoas, eu acho muito interessante. Uber, o nosso 5 minutinhos de papo deu para perceber a energia forte que você tem, e o que eu queria falar mais é que eu fico feliz de ter tantas pessoas se mostrando, né, que a gente sabe que muitas pessoas estão aí nos bastidores negros, né, e negras, estão nos bastidores com um conhecimento fantástico, mas agora tem que se mostrar. Tem que se mostrar porque a molecadinha está chegando, outras pessoas da nossa idade, talvez mais velho, precisam de uma referência dessa, e você na parte comercial é um grande espelho para a gente. Obrigado mesmo, viu? Murilão, sucesso, vamos que vamos. Então, o Bruno, até para te deixar feliz aí também, né? Porque a sua primeira formação foi o turismo, tudo mais. Como você disse, você deu aula aqui no evento. O curso técnico em eventos nós não temos aqui na ETEC Santa Efigênia, mas nós estamos com a primeira turma do ensino médio com habilitação profissional em eventos. Então, nós estamos com uma turma aqui começando do ensino médio em eventos. Então, hoje, para o nosso eixo aqui na Santa Efigênia de ensino médio, nós temos o ensino médio com habilitação profissional em hospedagem, o ensino médio com habilitação profissional em eventos, o ensino médio com habilitação profissional em cozinha, que os três fazem parte desse eixo, né? Temos também a habilitação profissional em nutrição, que aqui nós abraçamos, fazemos vários eventos, vários estão participando aqui. A gente vai fazer um bate-papo muito legal. Galera, eu vou ficar aqui no chat, acompanhando, vocês mandem perguntas, tal. E agora a palavra é do Brunão, que vai mediar junto com o Uber, um bate-papo muito legal aí nesse período. Bora, gente. Show, beleza. Uber, primeiro eu quero falar com você, fazer uma pergunta básica. O que é hotelaria para você, Uber? Cara, a hotelaria, para mim, ela se confunde com a minha vida, porque eu quase nasci dentro de um hotel, né? Meu pai, ele trabalhava na área, ele era gerente de hospedagem de hotel na época que a minha mãe estava grávida, e eu quase nasci dentro do hotel, deu tempo de ir para o hospital, e aí quando chegou na fase de começar a escolher a profissão mesmo, para desespero da minha mãe, que é da área médica, eu acabei optando pela hotelaria. E a hotelaria, para mim, cara, ela representa muita coisa, porque eu guardo muito essa questão do conceito do conceito inicial da hotelaria, né? Que ele é o segundo lar das pessoas, né? A segunda casa, né? Quando começou lá nas estalagens, enfim, que as pessoas viajavam e precisavam ficar em algum lugar, e começou-se a ter as hospedagens, né? Eu trago esse conceito até hoje comigo, porque eu entendo que quando uma pessoa chega num hotel, seja num hotel corporativo ou num hotel de lazer, eu entendo que aquele hotel ele tem que representar tudo que é o mais confortável, tudo que se aproxima do lar da pessoa, para ela poder descansar, para ela poder ter um bom banho, para ela poder ter uma boa refeição. Então, eu acho que tem, sim, a questão da modernidade, da tecnologia, mas eu acho que o mais importante do conceito da hotelaria, quem quer ser um bom hoteleiro,
é entender muito de pessoas e proporcionar essa experiência para as pessoas, experiência de conforto, experiência de satisfação, experiência de felicidade, através da hospedagem. Legal. E pegando no ponto aí que você falou que veio do berço até onde você está hoje, aí com seus 25 anos de idade, qual foi essa transformação, o quanto foi essa transformação que você pegou desde o seu pai, passou para você quando era menor, e o que é hoje? Conta para nós como que foi, porque daqui a pouco a gente vai chegar. Ele está dizendo assim, nós estamos falando sobre uma área, nós vamos falar sobre a área, vamos sintetizar a área, para depois se inserir na área, tá? Então, conta para mim, como que é essa mudança, como que foi esse processo? Legal. Meu pai, ele trabalhou nos grandes hotéis aqui de São Paulo, né? Os grandes hotéis de rede, os hotéis particulares, enfim. E era uma hotelaria clássica, né? Onde praticamente havia uma padronização para todo tipo de serviço de atendimento, e era um serviço que tinha um nível de excelência muito grande, né? Se cobrava um nível de excelência muito grande em todas as etapas. Então, desde a maneira como você se portava como um mensageiro, até o momento do check-in do hóspede, de preferências, da maneira de você abordar, da maneira de você falar, tinha todos esses protocolos que tornavam o nível de hospedagens excelente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que os clientes também tinham isso como algo fidelizador, que era algo que as clientes entendiam isso como um grande diferencial para classificar aquele hotel como um hotel referência, né? Com o passar do tempo e com as mudanças que a economia e que a sociedade teve, a gente começou a ter ali os meios de hospedagem sendo desmembrados, né? Então, do luxo até o econômico, até o hostel e afins, e ali você vai segmentando o público de uma maneira em que o atendimento também vai para esse lado. Então, aí você tem um hotel econômico, por exemplo, uma questão em que você sabe que o conforto você vai ter um bom quarto e um bom chuveiro. E o restante vai ser uma coisa que você mesmo vai ter que providenciar, vai ter ali os facilitadores, que são as máquinas de salgados, ou o café que você pode comprar, mas é diferente da maneira como você se hospeda num hotel upscale, né, um hotel luxo, do qual você vai requerer todo esse conforto, né? E hoje eu vejo que, muitas vezes, esses conceitos se misturam muito, porque o conceito de conforto mudou também. Então, a maneira como, às vezes, o conforto ele é diferente para você, ele é diferente para mim. Muitas vezes, a pessoa não quer ficar num hotel luxuoso, ele quer ficar num hotel econômico, simples e de fácil acesso aonde ele quer ir. Tem pessoas que querem essa hospedagem luxuosa, mas sem burocracia, que seja uma hospedagem simples, em locais únicos, com contatos com natureza, enfim. Então, a hotelaria teve toda essa transição em que hoje o hóspede ele procura muito mais essa conectividade com essa experiência que ele espera do que o meio de hospedagem propõe, né? Ah, legal. Aí, legal. Vamos agora entrar no que nos interessa. O Uber, como que o Uber começou a se apaixonar pela hotelaria? E como que foi a aceitação de você falar, pô, agora eu estou começando a trabalhar nisso? Quais foram os cargos que você começou? Por onde você chegou? Seu pai ajudou alguma coisa ou não? O Uber está ali. Vamos falar um pouco mais agora sobre a inclusão e a diversificação dentro dessa área. Olha, essa pergunta foi sensacional, porque me ajuda a responder muitas coisas importantes. Show. Os meus primeiros empregos, meu primeiro emprego de todos foi como office boy. Eu acho que a maioria dos alunos aqui que não sabe o que é um office boy, mas nós comprávamos hot dog com passes de ônibus, era uma situação bem legal.
e pegava a fila de banco, enfim, numa agência de viagens, né? Ali eu comecei como office boy durante meio período nessa agência, e depois eu iniciei como mensageiro em um pequeno flat na região dos Jardins. Esses dois primeiros empregos, o meu pai teve uma influência porque ele conhecia os donos dos negócios e praticamente eu ainda não tinha entendido que eu tinha um mérito ali naquela colocação que eu tinha conseguido. Eu passei uma temporada morando no interior de Minas, que é onde a minha família materna tem casa lá, e ali eu consegui o meu primeiro emprego como auditor noturno. Na verdade, era uma recepção 12 por 36. Então, você ficava ali 12 por 36, que você era recepcionista e auditor ao mesmo tempo. Então, ali também já comecei a ter novos aprendizados, e foi o primeiro emprego que eu consegui por mim mesmo, entregar o currículo, ir lá e tal, bonitinho. Volto para São Paulo e também vou nessa de entregar currículo e ir atrás. E ali eu iniciei num hotel no centro, que na época chamava Holiday Inn Select Jaraguá, que hoje é Novo Hotel Jaraguá, que eu fui para ser entrevistado como mensageiro, né, para uma vaga de mensageiro, mas eu me preparei tanto para a entrevista que ali me ofereceram o cargo de capitão porteiro. Então, ali eu consegui ir para ser o capitão porteiro. Depois de capitão porteiro, eu fui para a recepção. Dentro da recepção ali, executei também a auditoria, e aí passei pelo departamento de reservas e eventos nesse mesmo hotel, né? Subindo sempre por mérito do trabalho que eu vinha desempenhando. E nesse meio tempo eu iniciei também a minha faculdade, né? Que foi a faculdade de hotelaria. E aí, depois que eu desmembrei daquela coisa do meu pai, eu consegui entender que eu era realmente apaixonado pelo setor, né? Eu gostava muito do setor, gostava muito de atuar, tinha um prazer em receber, tinha o prazer em trabalhar o dia que fosse, o momento que fosse, porque tem muito disso, assim, para você construir uma boa carreira na hotelaria, você tem que saber que você vai trabalhar muitos finais de semana, feriados, vão ter momentos que você vai trabalhar um pouco a mais se o hotel estiver cheio, enfim. Então, tem toda essa relação de você saber que você vai ter que plantar bastante no começo da sua carreira para que você tenha as oportunidades. E quando eu tive a oportunidade... quando a Rede Accor foi assumir o hotel que eu trabalhava, você podia estagiar em cargos que você gostaria de ocupar futuramente. E eu pedi para estagiar na área de vendas. E essa parte vai ser muito legal do que eu vou contar, porque nessa época eu trabalhava, eu morava em Cidade Tiradentes, que era no extremo leste da cidade de São Paulo. Então eu levava 2 horas para chegar até o hotel e 2 horas para voltar. E quando teve essa oportunidade de estagiar na área, eu estagiava depois do meu turno, então eu ficava praticamente 16 horas dentro do hotel, porque eu fazia o meu turno e depois estagiava. Nisso surgiu uma oportunidade em vendas, uma pessoa deu uma vaga, mas eu não tinha me candidatado nem nada, a única coisa é que eu me vendi, vamos dizer assim, as minhas habilidades ali durante aquele estágio. E quando eu fui entregar o relatório do estágio, eu não simplesmente entreguei só o relatório. Eu coloquei num papel capa, bonitinho, fiz como se fosse um mini TCC do meu estágio. E tirei 2 cópias, entreguei uma para o gerente geral e outra para o meu chefe direto. Certo. O estágio, legal. Terminou-se o estágio. Escutei muitas piadinhas que foram as seguintes. Imagina, você não vai conseguir. Essa vaga é muito disputada, você não vai conseguir chegar lá. Outras pessoas eram para mim e falaram, imagina, eles não contratam negros para essas vagas. Aí teve outras pessoas. Aí tinha aquele programa do Netinho de Paula, que estava muito famoso na época. Aí muita gente virava e falava para mim, mas acabou o seu dia de princesa, agora você não vai conseguir.
e 2 semanas depois eu fui chamado e recebi a promoção para ir para a vaga. Então, para os alunos que estão escutando, se você tem um propósito, se você acredita que você pode chegar lá, e se você se prepara para chegar lá, cara, não deixa nenhum fator externo interromper você de chegar no seu sonho. Então, é o seu objetivo. E pegando nisso daí, as pessoas às vezes confundem com a tal da meritocracia, né? E isso é complicado porque não é bem assim. Eu vou dar um exemplo que era para eu estar dentro da sua área de hotelaria. Eu sou formado em turismo, mas era para eu estar na sua área. Por quê? Eu fiz ProUni, eu peguei o primeiro ano do ProUni, eu sou estudante de ProUni, e depois que eu passei na faculdade, eu fiz a inscrição, como todo mundo faz, eu passei na Uninove como turismo. Chegando na Uninove, ele falou, Bruno, a sua faculdade só tem um curso de hotelaria para você. Eu falei, hotelaria? Caramba, mas eu escolhi turismo por que hotelaria? São coisas que só acontecem com a gente. Mas tudo bem, segue o jogo. Eu falei, não tem problema não, eu estudo hotelaria, turismo, estamos todo mundo junto aqui, ó, vamos embora. E aí, por incrível que pareça, num passe de mágica, o turismo voltou para as minhas mãos. São coisas que acontecem com a gente novamente. E aí, então aí eu fui, me formei e tal, trabalhei na Gol por 2 anos, logo saindo, trabalhei na Gol, depois trabalhei na TAM, dentro da faculdade, então não foi fácil. E às vezes as pessoas pensam que essa meritocracia é a pessoa correr atrás, mas não é. É ter oportunidades de igualdade com certas pessoas e você, com a sua própria capacitação, ter possibilidade de chegar até lá. O quanto que você, Uber, se qualificou em tecnologias, em línguas, em estudos acadêmicos para você estar onde você está hoje, tá? Para a gente não utilizar muito esse termo de meritocracia, mas igualdade, onde seu pai, ele abriu um horizonte para você e falou, filhão, se eu estou aqui, você também pode. Abriu seus olhos, virou referência para você, tá? E como que foi isso daí? Como que foi esse processo? Quando começou? Que momento? Legal. Super importante isso que você está falando, Bruno, porque é o seguinte, eu só consegui essa promoção porque eu tinha gestores inclusivos, tá? As características dos meus competidores, né, o que os meus competidores tinham na época, eu não tinha. Eu não tinha ainda iniciado a minha faculdade, eu não tinha ainda o nível de línguas que eu precisaria ter para estar no cargo que eu tive, mas os meus gestores, que hoje as pessoas falam muito sobre essa questão dos soft skills, identificaram que os meus soft skills, as minhas habilidades, poderiam ser muito mais importantes para aquele cargo do que os hard skills, do que os conhecimentos técnicos. Então, eu poderia adquirir esses conhecimentos técnicos depois. Então, eu cursei a faculdade de hotelaria e, em paralelo, eu tive muitos cursos que a empresa conseguiu me fornecer. Então, eu tive também cursos de línguas, né, inglês, espanhol, também tenho noções de francês e alemão, né, E aí teve uma época, até porque eu fazia comercialmente a região da Liberdade, em que eu fiz algumas noções de japonês e mandarim só para poder ter um diferencial competitivo ali quando eu estava com esses clientes, né? Mas nada muito profundo, porque aí já é outros 500. Mas e aí, assim, eu fiz muitos desses cursos que, por exemplo, Revenue Management, que é o gerenciamento de receita. Eu tive cursos durante 4 anos na empresa que me ajudou também a entender essa questão de gerenciamento de receitas. O soft skills, alunos, o Murilo aqui me deu um toque, eu vou falar. São as habilidades
Não são as habilidades que você são técnicas. Por exemplo, você entender de um sistema hoteleiro. Isso é um hard skills. É uma habilidade técnica. É uma habilidade mais dura ali que você vai fazer um treinamento e vai entender do sistema. O que é um soft skills? É uma boa comunicação verbal. É você ter um bom conhecimento técnico, um bom conhecimento além do que é exigido. Então, por exemplo, como é que você cumprimenta alguém em uma negociação com um público japonês, por exemplo? Aí você pesquisa sobre aquilo e você tem. Então, você desenvolve um tipo de habilidade que não é aquela habilidade principal. É inteligência emocional, é você saber ser resiliente, entendeu? Que são habilidades das quais você vai tendo de acordo com o que você estuda ou se entende que precisa melhorar e tal, tá? O Revenue Management é o gerenciamento de receitas, é uma pessoa que faz as análises de demanda. Por exemplo, começou nas companhias aéreas. As companhias aéreas analisavam ali a demanda versus a oferta e ali vão definindo os preços, né? E na hotelaria também se tem isso. Então, se você tem uma maior demanda, você tem um preço maior porque você tem uma oferta menor. E vice-versa. A grosso modo, falando sobre isso, né? Eu também tenho curso de técnicas de negociação do Dale Carnegie, que também foi uma parte financiada pela empresa. E agora eu fiz do Google AdWords, eu também tenho um curso de imersão com Travel Management, que é o gestor de viagens, né, que é a pessoa que faz as negociações de viagens dentro das grandes empresas. Então, esses foram cursos que eu fui adquirindo de acordo com o tempo. A Design Thinking também, eu fiz alguns cursos, que é sobre criatividade, inovação, enfim. Eu sou muito autodidata também para algumas coisas, então eu gosto de ler muito, de absorver muito conteúdo que me fascina, principalmente de tendências, né? Legal. Bacana. O Uber, ele só esse meu só do jeito simplório, tá bom? Ele só é um dos gestores, gerentes de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, né? A rede Accor. E para chegar numa posição dessa, sendo negro, é muito difícil. E a nossa fala hoje é um tanto da inclusão. Murilão, quantos negros e negras, ou até vamos colocar negras ainda, que deve ser um número menor ainda, que você observou dentro dessa sua vivência na rede hoteleira, num cargo de posição, num cargo legal, bacana, não aquele cargo que a gente costuma ver, que é a garçonete, a governança, entre outras coisas, tá? O quanto isso é importante para você que tenha essa diversidade e como que você trabalha dentro da sua empresa essa diversidade também? O que eu penso sobre essa questão da diversidade, que é uma área que eu tenho visto muito, que tem que mudar, tá? Cara, assim, pouquíssimos. Eu vi parceiros que eram negros e negras, tá? Assim, a minha primeira convenção de vendas, que é a reunião de todos os vendedores, né, para analisar as estratégias e ver o que vai ser de futuro, tinham 300 pessoas e tinham 3 pessoas negras, né? Pode falar. Já responde falando, além do racismo estrutural, que isso daí a gente já está batendo, além do racismo estrutural, o que mais você pôde observar que tem poucas pessoas nessa vaga? E aí já toca direto. Beleza. Tem poucas pessoas nessas vagas por algumas situações. Primeiro, as pessoas, muitas vezes, quando elas veem esse tipo de oportunidade, são negras, estão em cargos intermediários,
por não verem outros ocupando essas vagas, eles acabam não se candidatando e acabam não acreditando que eles podem estar ali. Então, não se ver, né, não ter o pertencimento é algo que já faz com que as pessoas desistam de estar naquele local, tá? As redes, o turismo como um todo e a hotelaria, principalmente, ela também não tem um enfoque em ser inclusiva. A Uber, mas você teve um gestor inclusivo. O meu gestor foi uma exceção à regra. Porque nessa mesma rede que eu tinha um gestor que foi inclusivo comigo, foi a mesma rede que eu trabalhei e dificilmente eu vi uma outra pessoa negra ocupando o mesmo cargo que eu. E também tem uma série de situações das quais eles acabam não trabalhando para que haja diversidade, que é a questão de olhar aquele cenário e ver só pessoas brancas ocupando cargos gerenciais ou cargos altos e achar que aquela situação é uma situação normal, que é uma situação que deve se manter daquela forma. Só que para nós, negros, que trabalhamos com isso, é algo desestimulante, e para o turista e para o viajante negro também é algo ruim. Porque ele, quando chega a um hotel, ele tem muito do que ele... Indo para a parte histórica, tem muito da Casa Grande, em que os negros estão ali só para servir, quando se olha que só tem negros em cargos baixos, mas não conseguem ver negros em cargos mais altos ou em cargos de uma exposição um pouco maior. Pode falar, Murilo. Não, até não cortando, mas tem essa possibilidade. Isso que você falou, Uber, me veio na cabeça. Aqui na ETEC Santa Efigênia, nós temos um projeto que iniciou antes de eu ser coordenador, mas eu participei do primeiro, que é a imersão hoteleira. A galera do primeiro ano, eles vão e passam... A primeira vez que foi, nós temos professores aqui, eu estou até colocando nos comentários, a professora a Carol Angeli, Ana Carol Angeli, foi a mentalizadora, tudo mais, eu fui no primeiro, como professor, tudo mais tal. Aí o que aconteceu? Ficou 2 dias, um fim de semana, sexta e sábado, na verdade, dentro de um hotel, vendo todas as estruturas. E uma das coisas comentadas na primeira que a gente foi, os cargos de gerência, todo mundo que passava para fazer as palestras com a gente, nenhum negro, né? E até no nosso grupo de alunos, da primeira turma que a gente formou há 3 anos atrás, se eu não estou fugindo, nós tínhamos um, tá? Hoje, graças a Deus, apesar de ser uma prova que a gente sabe que quem é da escola particular pode ter mais oportunidades, mas no primeiro ano, no segundo ano, a gente tem um bom número. Eu vou falar que é metade da turma, mas a gente tem aí já uns 20%, 30%. Isso eu fico muito contente. E aí, na última vez que a gente fez a imersão hoteleira, que foi ano passado, infelizmente esse ano a gente conseguiu, a gente teve uma palestra com a gerente de gestão e governança, uma negra. E ela falou assim, eu comecei aqui, eu entrei e perguntei, como eu posso fazer para crescer dentro do hotel, da rede, né? Aí ela falou assim, começou a fazer curso, começou a participar, hora extra, tudo mais. E hoje, depois de 10 anos lá dentro, ela é gerente do setor de gestão e governança. E ela se sente plena. Ela até falou assim, o dia que você quiser, eu vou lá na coisa. É porque esse ano está sendo virtual. E ela não conseguiu entrar. Mas é mais um exemplo disso. Eu queria até externar isso para os alunos, que tem crescido e, graças a Deus, tem sido bem legal. Uma coisa que você fala, Murilão, pegando nessa sua fala aí, que é o seguinte, os gestores ruins vão mudar. A primeira coisa quando não está dando certo no hotel é trocar o gestor, é que nem time de futebol. Troca o gestor, vamos ver como que está essa equipe. Por que ele está mandando 1, 2, 3 e por que não está rodando? A partir do momento que um aluno ou aluna, ou uma pessoa que não estudou, mas teve a oportunidade de trabalhar no hotel, né? Ela se qualificar para aquela vaga, almejar, uma hora vai conseguir. Se não conseguir nesse, ela vai conseguir no próximo. Mas o que ela tem que ter aquele time, aquele inside, diz o seguinte, opa, aqui não tá legal para mim, então vou procurar um outro lugar que eu possa buscar isso daí.
Porque o gerente ele vai ser trocado, mas vai ser trocado não sabe lá Deus quando. E talvez o hotel até traga uma receita legal. Então o dono vai falar, para que vai trocar aquele cara? Mesmo ele não trabalhando na diversidade, entendeu? Então, temos que ir em busca de outros hotéis, né? Outros meios de hospedagem, que tem pessoas que são felizes pra caramba e ganham dinheiro. Quando o Uber falou em 2, 3, 4 estrelas, não precisa se chegar no top. O negócio é você se realizar com o que você faz, entendeu? E nós temos que ter essa percepção. Como na Gol eu fiquei 2 anos no mesmo cargo, nada. Na TAM, eu fui para a TAM, comecei lá como despachante de voo, de frente direto com as pessoas, né? Diferente do que eu fazia, e eu almejei o quê? Eu almejei comissário de bordo. Me qualifiquei para isso, né? Para algumas pessoas, a aeromoça, né? Então, para nós aqui, utilizamos o comissário de bordo. Mas chegou num momento onde eu tinha um nível de inglês no nível 2, 3, na época, lá em 2009, e é o seguinte, eu cheguei a passar para comissário, mas aí o que aconteceu? As pessoas, eu fui desligado da empresa falando que eu não era o perfil da empresa. E aí no dia da homologação, ela falou, Bruno, mas por que você foi embora? Uma outra pessoa lá, que pode ser que ela tenha um espírito de diversidade, ela falou, mas por que você foi embora se você já ia mudar de cargo? Aí eu falei, infelizmente não sei, Deus sabe o que faz. E eu já almejava essa ideia de trabalhar fora, de trabalhar em outros países e tal, tanto que veio depois a possibilidade de ir pro navio, né, trabalhar no cruzeiro. E aí fiz a entrevista na costa também, passei. Mas é o seguinte, aí eu fiquei naquela, vou dar aula ou vou pro cruzeiro? Optei naquele momento por uma estabilidade financeira e isso me proporcionou a não mudar o meu foco, né? Não mudar o meu foco, olha onde que eu estou querendo chegar, não mudar o meu foco de estar fora do país, né? De estar fora do país, de ter uma possibilidade lá em 2009, quando eu almejei em fazer tudo isso, trabalhar como comissário de bordo e poder rodar o mundo, que a minha intenção era Emirates, na época, eu vislumbrava daquilo, até estudei 2 anos de árabe aí, poucas pessoas sabem, mas hoje não consigo nem falar um oi, né? Mas assim, depois disso tudo, em 2014 eu consegui viajar para fora. Viajei para fora já uma vez, em 2014, 2017, 2018, e depois agora que eu vim para cá. Então, assim, vão ocorrer, e é normal, gente, tanto para as pessoas negras como para as pessoas não negras, mas porém que as negras vão ter mais dificuldades, tá? Percalços no caminho. O que vai de cada um é entender o processo. Opa, onde que eu estou inserido? Aqui eu vou ter uma possibilidade maior. Se eu não tiver uma possibilidade maior, eu vou ter que procurar uma próxima, que é mais ou menos o que eu fiz. Eu não estava conseguindo mais trabalhar de final de semana. Já não era legal para mim, né? Dentro da área. Opa, então eu vou mudar. Então, o que é legal dentro dessa situação, e a gente conhecendo outras pessoas também, fala, viu que teve possibilidades? Então, o Uber aí, eu estou muito feliz de conversar com o Uber, porque ele se tornou uma referência. E Uber, além de você se tornar uma referência dentro do ramo hoteleiro, o que mais você está fazendo para fazer a promoção da nossa cultura? O que mais? Cara, eu agora sou mais, vamos dizer assim, um ativista do que um hoteleiro, né? Apesar de continuar como hoteleiro, sempre, né? Enfim, mas um ativista aí do movimento. Uma coisa que você falou muito legal que é essa questão, assim, por mais que eu, você, o Murilo, a ETEC, todos nós buscamos inclusão, diversidade, que a sociedade seja mais justa, enfim, se a pessoa não estiver preparada, não vai adiantar nada. Tá? Assim, esqueçam essa ilusão de que programas de diversidade racial, programas de inclusão, cotas que as pessoas erroneamente falam um monte de besteira, enfim,
Você pode participar de qualquer coisa. Se você não buscar estar preparado, estar apto, é em vão. E entendam o tempo que vocês precisam ter de preparo. O Murilo citou um exemplo de uma pessoa que teve 10 anos para chegar onde ela chegou. O Bruno teve vários anos para construir a carreira dele. Eu tive mais de 20 anos para construir a minha. Então, o preparo é muito importante, gente. Por mais que, assim, a Uber, eu sei que tem racismo, é fogo, eu não consigo. O Murilo está falando aqui até da questão dos estrangeiros também, que, infelizmente, aqui no Brasil nós estamos com uma questão de xenofobia. Eu entendo tudo isso, mas sem preparo vocês não conseguem almejar nada. Assim, não vão conseguir. Podem até conseguir algum local, ou algum lugar, ou algum cargo, sem estar preparado, mas a tendência de você ter um fracasso profissional naquele momento é grande se você não estiver preparado. E hoje a gente não tem desculpa para não nos prepararmos, tá? Eu tenho, desde essa questão do George Floyd, essa questão toda, já me incomodava antes, já me incomodava muito antes, mas eu acho que explodiu esse incômodo de não ver outras pessoas negras em situações importantes. Então, os eventos do turismo que eu sempre participei, não tinha negros no painel. As lives que começaram a ter, 200 lives sobre um determinado assunto, não eram convidados nenhum negro para estar num painel ali falando sobre o assunto. E não eram por falta de pessoas preparadas. Isso é um reflexo do racismo estrutural. Porque, para nós ainda que trabalhamos no turismo e na hotelaria, é pior ainda porque nem os meios de comunicação que a gente sempre lê falou sobre o assunto, falou sobre essa questão da inclusão racial. Até hoje, assim, esse mês vai ter algumas matérias porque é o mês da consciência negra. Mas antes, todos os setores, todos os telejornais, todos os meios de comunicação, as empresas se posicionavam e no nosso meio a gente não viu nada. Então, eu decidi fundar esse canal, que é por meio da tecnologia, né, que a gente tem hoje, que é, inclusive, a mesma ferramenta que eu uso lá no canal, para falar sobre isso e para colocar profissionais negros em uma live para falar e para mostrar essa representatividade e esse pertencimento que é muito importante. E falar sobre afroturismo. Por quê? As pessoas têm um conceito de afroturismo que precisa ser ampliado. Porque o afroturismo, muitas vezes, as pessoas pensam que é apenas aquela visita étnica num quilombo em que você vai vivenciar uma experiência ancestral. Cara, é super importante. Eu acho que toda pessoa negra e não negra deveria ir até Palmares uma vez na vida para entender a história daquele lugar, o que representa para nós negros brasileiros um local como o Quilombo dos Palmares, mas não é só isso. O afroturismo é um negro viajando. Um negro viajando é afroturismo. E por que é afroturismo? Porque, de repente, quando você viaja, você passa por uma situação de racismo. E é justo com você que está viajando ir para um hotel, numa companhia aérea, numa locação de carro, passar por racismo? Não. É justo quando você vai fazer o seu check-in em um quarto, em uma determinada categoria, e o seu check-in demorar mais do que deveria, porque ali o meio de hospedagens está meio preocupado se aquele quarto é o seu mesmo. Então, o afroturismo ele é uma coisa muito mais ampla. E eu acho que esse conceito é um conceito que vai mudar a maneira como os negros viajam e vai mudar o nosso mercado também para que ele seja mais inclusivo. Porque a matemática é muito simples. Quanto mais negros viajarem, estiverem em restaurantes, estiverem fazendo tours, estiverem em vários locais, mais o mercado vai ter que se adaptar à nossa presença. Eles vão ter que nos enxergar como pessoas normais que têm total
condição e mérito e direito de estar ali. E aí eu, com o cabelo um pouco maior, o cabelo raspado, com barba ou sem barba, com tranças ou sem tranças, com cabelo black ou não, o meu corpo negro ele vai ter que ser visto como normal em qualquer local aonde eu esteja. E não acontecer situações como acontecem hoje ainda, que é um palestrante negro chegar para um congresso de neurocirurgia e ser direcionado para a porta dos fundos do hotel por confundirem com uma pessoa do buffet. Um professor se apanhar de um segurança num hotel na região da Vila Olímpia, em São Paulo, porque o segurança confundiu ele com um ladrão. A ex-consuleza da França tentar entrar em um hotel em Salvador porque ela ia encontrar uma pessoa e ela ser barrada pelo segurança na porta, simplesmente não podendo nem entrar. E a partir do momento em que ela abriu a boca e aí ela mostrou que ela é estrangeira, o segurança virar e pedir desculpas. Que aí começa a vir uma sequência de erros. Então, assim, essas situações são situações que nós temos, fortalecendo o afroturismo, a gente consegue começar a mudar o mercado, porque o mercado por si só ele vai mudar. É algo sem volta. Ou, por exemplo, vocês acham que todos os trainees que o Magazine Luiza vai tá formando, eles não vão viajar? Eles vão viajar. Eles vão estar em vários lugares. As várias empresas que estão empoderando negros para ocupar cargos maiores, eles vão estar com poder de decisão, eles vão estar em vários lugares. E você mesmo, negro, que está nos assistindo aí, que vai ter uma rentabilidade financeira, que vai ter hoje, as pessoas preferem mais viajar do que ter carro, do que ter casa, você vai viajar também para caramba. Então, os meios de hospedagens têm que se preparar para isso. Show. Vamos lá, Murilão, você aí. Falei pra caramba, hein? Toma uma aguinha aí. Né, gente, dá aquela bebida de água aí, aquela respirada, Brunão, você, tá muito legal. Eu tô recebendo aqui no WhatsApp também várias informações e às vezes a pessoa fica com vergonha de mandar aqui, mas tá muito legal a presença de todos e bate-papo. Elogiando, isso me deixa muito, muito feliz, cara. Quem me conhece aí, ex-alunos, os alunos, o Bruno, o que eu tento fazer é agregar mesmo, é fazer tudo, porque assim, eu conversei com o Uber antes e falei para ele, Uber, quanto mais a gente conseguir mostrar para os jovens que todos somos iguais, não importa a raça, o gênero, tudo mais, mas quanto que a gente pode mostrar que todos podem ter essa condição de estudar, de se aprimorar, como você falou, cara, sem ter a parte técnica, sem o aprendizado. Ontem eu comentei numa live, conhecimento e educação nunca será demais. Não importa o gênero, cor e o que for, né? Hoje, como outro comentário até da nossa turma, hoje nós temos lá na ETEC Santa Efigênia, que é uma parte central, nós temos descendentes de bolivianos, de colombianos, chineses, coreanos, cara, é muito bacana. E aí, eu sempre mostro, né? O Brunão falou aí, cara, depois eu vou até pedir para ele, antes de terminar, ele falar, por que um brasileiro pode ir para Portugal e fazer o mestrado, mas por que as outras etnias não podem vir para o Brasil estudar? A gente vai deixar um sem estudo, sabe? Por quê? Né? O porquê disso, a palavra é porquê. Então, eu gosto muito de trazer isso, e esse assunto tá muito bacana a conversa de vocês. Vou ler aqui um pouquinho para vocês respirarem aí. A Ana Vicari colocou aqui. Fala, Uber. Só para fazer um adendo nessa questão do conhecimento que você falou, o quanto que é importante a gente estudar a nossa história. Dentro dos estudos que eu estava fazendo, olha que coisa maluca. A primeira lei antirracista do Brasil foi inspirada em um caso de racismo em um hotel aqui em São Paulo. A Lei Afonso Arinos, ela foi inspirada porque a dançarina, a coreógrafa, a ativista e antropóloga Catherine Durham foi barrada
de se hospedar em um hotel aqui em São Paulo, Hotel Esplanada, em 1950. Em 1951 foi criada a Lei Afonso Arinos, uma lei antirracista. Então, para vocês verem o quanto que tem conectividade os assuntos e o quanto que buscar conhecimento, a gente mostra o quanto que é importante a gente entender a nossa história para tornar o nosso futuro melhor. E em 1950 era o turismo de luxo, né? Só se hospedava, só fazia turismo quem era de luxo, Grand Tour. O gerente do hotel, quando ele viu que ela ia se hospedar, ele virou para ela e falou assim: não hospedo pessoas de cor aqui nesse hotel. Só que, por ela ser ativista, por ela ser muito famosa, por ela ter uma influência muito grande, teve uma repercussão enorme nos Estados Unidos, consequentemente, teve essa mesma repercussão aqui no Brasil, e inspirou a primeira lei antirracista do Brasil. Show. Vamos lá, Murilão, deixar com você aí, que senão a gente não vai parar de falar, mano. Não, beleza. A professora Ana Vicari colocou aqui que é muito importante essa experiência que vocês estão colocando. Certamente a nova geração terá mais referência e motivação para buscar e almejar novos sonhos, né? O Raniel, um aluno nosso, ele fez duas informações, né? Ele pediu o canal, o seu canal, e no final, Raniel, no final a gente vai dar o Instagram, o canal do Uber, que ele faz todas essas atividades, as redes sociais do Bruno também, para que todos possam acompanhar. E aí o Raniel colocou aqui, esse pensante menos pessoas negras estarão atuando em meios porque não têm capacidades, né, não são capacitadas, é justamente onde está o problema, né? O Raniel fala assim que teve algumas coisinhas aqui, de pessoas que são negras de não serem capacitadas. Mas não é só por ser isso, mas se você for capaz, acho que o Huber quis dizer isso, né? Quanto mais capacitado, mais habilitado, mais você vai poder bater no peito e falar assim, não é a minha pele, é a minha competência. Né? Acho que o Uber quis dizer isso, né, Uber? Sim, é que, na verdade, o que eu vejo muitas vezes que acontece, tá? E aí é independente da raça, mas eu acho que com a raça tem uma situação ainda pior. Raça ou origem, né, país, enfim. As pessoas, elas acham que elas, por estarem ali num determinado cargo durante um tempo, automaticamente elas têm que ser promovidas. Ou se, de repente, surge uma oportunidade, não tem ninguém ali para ocupar o lugar, elas têm que ocupar aquele lugar. E aí não é assim. O preparo é importante em todas as situações. Se você quer ser um profissional de excelência, você tem que estar preparado. Não adianta eu falar assim, eu quero ter um cargo de negociador internacional em uma rede hoteleira, mas eu não falo inglês. Não vai adiantar. Então, é esse preparo. E o preparo ele é importante porque quando surge a oportunidade, você se mostra apto para aquela função, para aquele cargo. É isso que eu quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer, geralmente, que as pessoas querem diminuir as nossas competências e as nossas capacidades por uma questão racial. Acontece, sim. Mas aí entra no que o Bruno falou. Se, de repente, você se sente diminuído porque você vê ali que é uma situação racista em que eles estão te bloqueando, você vai ter outras oportunidades em vários outros lugares, porque para gente preparada e competente, não vai faltar lugar para você trabalhar e demonstrar o seu talento. Uma coisa que eu até queria falar, nessa mudança de comportamento que foi levantado pelo Ruben, muito bem, pelo Uber, perdão, muito bem, e também o Murilo trouxe aí dessa interação racial, quando a gente fala de raça, a gente não está falando somente da raça negra, de todas as raças que estão dentro do Brasil, e é muito importante. Mas o que precisa é mudança de comportamento, e aí pode ser um puxão de orelha, ou talvez um alerta, que infelizmente
nós, da pele negra, ou estrangeiros, né, no Brasil, não podemos nos comparar com com o branco ou o eurocêntrico, a pessoa eurocêntrica do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que essa mudança de comportamento. Nós nascemos, vivemos numa periferia e a classe totalmente média. Para eu tentar me inserir naquele mundo, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um celular, eu preciso comprar um tênis, e eu vou precisando de coisas para eu falar, pô, agora eu posso ir num determinado lugar, eu tenho tal coisa, as pessoas vão me aceitar. Mas esse de você tentar buscar se inserir numa sociedade que, na verdade, era a sociedade que deveria se inserir você se priva de outras coisas. Quer de fazer um curso, quer de se autoqualificar, tá? É legal, é bacana fazer churrasco todos os dias, todo final de semana, é legal ir no samba, curtir a sua determinada cultura, estar com os outros, sim, mas você tem que saber onde que você quer chegar também, né? Porque se você continuar com essa mesma mentalidade que, infelizmente, nossos avós, eles tiveram por falta de opção, hoje nós temos opções, né? Talvez a minha mãe não teve a opção que eu tive, as possibilidades que eu tive. Então, o que ela fez? Ela investiu em mim, né? Trabalhou, investiu em mim, e eu falei, não, legal, então agora vamos ter uma mudança de comportamento. Deixei de ir para vários lugares, mas eu tive algumas coisas, eu tive alguns benefícios. Então, não pensa que para o jovem, ainda mais para o jovem aí nosso, final de semana, ficar saindo toda hora, nem estou falando agora por momentos de pandemia, tá? Nada. Mas ficar saindo toda hora, pô, fica ali, bonitinho, vai estudar, vai ler um livro, vai ver alguma coisa, vai ter alguma situação para todo mundo. Porque a partir do momento que você tenta se inserir num ambiente que não é seu, você já sai perdendo. E aí não adianta você falar que o nosso governo ele é muito falho, ponto. O nosso governo é muito falho, ponto. Mas aí que vem a outra situação. Nós estamos num status de não ter privilégio de nada. Só tem privilégio algumas certas pessoas. E aí é claro que aquele moleque e aquela menina que teve os pais que trampam num lugar bom, tal, ele vai curtir. Ele curtiu no final de semana porque ele não precisou trabalhar. E o que ele teve? Ele estava estudando. Tá entendendo? A gente, me coloco, no final de semana o que eu mais quero é curtir, porque eu trabalho a semana inteira. Não tem mais momento, pô, estou trabalhando agora, vou ter que estudar de novo. Infelizmente, você vai ter que estudar. Se você sair 4 vezes no mês, sai só 1, sai 2. Muda um pouco o ar. Vou agora no teatro. Vou no cinema. Vou no museu. Vou viajar. Guarda dinheiro para você viajar. Abrir os horizontes, fundiamente. Então, essa diversidade e inclusão também é uma mudança do nosso comportamento. E as possibilidades vão chegar. Que nem aí os professores estão falando, o Uber está falando, vai chegar, uma hora vai chegar. Mano. Chegou para mim, chegou para o Uber, chegou para o Murilo, chegou para o colega do Murilo também, que precisava disso daí. Uma hora vai chegar, e é a hora que vocês precisam agarrar. E emendando no que o Bruno está falando, é isso. Por que a gente está falando nisso? Porque, assim, por exemplo, uma das frentes que eu tenho trabalhado é para ter mais inclusão racial na hotelaria, em todos os cargos. Em todos os cargos. Eu tenho trabalhado em conversas com hotéis, enfim, que não estão fáceis, mas a gente está ali espetando ali a galera para dar uma movida e tal. Só que o que eu e mais uma galera está trabalhando é para gerar oportunidade. Uhum. É para quando ter uma entrevista para um chefe de recepção, para o gerente comercial, para uma governanta, para um diretor, ter um negro competindo por aquela vaga. Só que se você não for o melhor na entrevista, não vai dar.
E aí não é porque o sistema é racista, muitas vezes. É porque aí é preparo. E quando você vai para uma competição, você tem que se preparar. O mercado profissional, ele é assim. Muitas vezes, eu conheci pessoas muito bem intencionadas. Só que quando ia para uma entrevista, por exemplo, não sabia nem a cultura daquela empresa. Olha, vou entregar a idade agora aqui, né? Vamos entregar a idade agora aqui. Jogar no ventilador, joga tudo. Nas minhas primeiras entrevistas em grandes empresas, a gente não tinha internet. As informações que a gente tinha sobre aquela empresa era através de revista, era através de jornais. Então, se eu queria ter informações sobre aquela empresa, sobre aquele cargo que eu almejava, eu tinha que buscar essa informação através da leitura, para me mostrar competitivo, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Hoje, você consegue ter acesso até o perfil do seu entrevistador. Entendeu? Você consegue entrar lá no LinkedIn. Se vocês não têm perfil no LinkedIn, por favor, pessoal, vamos, né, fazer um perfil lá. Você consegue entrar no LinkedIn, você consegue ver o que a empresa pensa, quem é o seu entrevistador, o que ele pensa, o que ele posta, como é que ele pensa e tal, para você ter uma vantagem quando você for fazer uma entrevista. Ah, Uber é mais fácil porque eu sei tudo isso? Não. Mas te dá muito mais condições de você se sair bem quando você for competir por uma vaga. Então, quando nós falamos de preparo, é isso. Eu, Bruno, Murilo e mais uma galera, os seus professores, o pessoal de empresa, nós estamos todos assim abrindo oportunidades. Mas vocês precisam estar preparados, independente da dificuldade, porque assim, o mundo ainda é racista. Ainda tem muito a ser trabalhado. O mundo ainda tem muita xenofobia. Então, vocês ainda vão enfrentar essas dificuldades. O Lewis Hamilton enfrenta dificuldade, a Serena Williams enfrenta dificuldade, Lázaro Ramos enfrenta dificuldade, Thaís Araújo enfrenta dificuldade. Todos, Maju Coutinho, que é um grande case. Olha a Maju Coutinho. Quando ela assumiu a bancada do jornal, durante um mês ela foi ali, ó, metralhada. Agora, vocês imaginam se ela não está preparada, se ela não é resiliente, se ela não é inteligente para continuar ali. Ela tinha desistido. Então, é desse preparo que a gente fala que vocês precisam ter. Que aí a gente complementa as nossas ações. Quando se fala de preparo, saber também aonde que você pode se inserir, né? Uma coisa aqui que até ia comentar, mas no final. Primeiro eu quero mandar um beijo para Ana Vicária aí, saudades da Profs. Tá tudo bem? Tá tudo legal contigo? Quer conversar alguma coisa? Ela é dessa daí. E só para ela é dessas. Ela pergunta se tá tudo bem, quer conversar sobre alguma coisa, sobre receptiva. Mas uma coisa que o Uber falou, eu trouxe um ponto bem legal, é você também se inserir, saber onde você está se inserindo. Por quê? Agora eu recebi o convite para trabalhar em um clube desportivo na parte de comunicação e marketing, né? Correr atrás de patrocínio. A primeira coisa que eu pensei aqui, e quando o Uber fala que o mundo é racista, é verdade, ponto. Aqui é a mesma situação. Então, a primeira coisa que eu pensei aqui foi o seguinte, legal, eu vou sair batendo de porta em porta numa cultura totalmente portuguesa, eurocêntrica, e pedindo patrocínio para um clube, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, qual que é essa minha... Olha só qual que é a minha postura, qual que é a minha visão de mercado. Inserir na minha equipe portugueses, né? Eu fiz uma pesquisa nisso daí e tal, conversei com determinadas pessoas e tal. Inserir na minha equipe portugueses, a partir do momento
que eu tiver um nome legal, pô, quem é o chefe daquela equipe? Ah, é o Bruno o chefe daquela equipe? Sim. Então, agora sim o Bruno vai começar a ir de frente para conversar com as empresas. Mas em determinado momento eu planejo, eu faço ali, mas eu sei que eu não sou inserido nesse local. As pessoas não me conhecem ainda. As pessoas falam, pô, mais uma pessoa vem pedir, pô, um negrão pedindo um bagulho pro... Não vai dar muito certo. Então, assim, as pessoas precisam saber a nossa qualificação primeiro para dar credibilidade. E é mais ou menos isso, tá bom? A gente tem que saber onde vai se inserir, a gente vai saber onde vai colocar o pé. Então, tanto pessoas negras, como vocês aí no Brasil, eu levei uma aluna, ela é Maria Salomé, uma descendente de boliviana. Eu acho que se ela tivesse ido para um evento no qual eu levei para ela, ela tivesse ido bater na porta, pode ser que ela não teria conseguido essa possibilidade. Mas aí eu levei, eu sabia da sua competência, não levei por dó, não levei por nada. Mas eu sabia da sua competência, das suas habilidades, levei. Hoje, a pessoa chama ela para participar de lives com artistas internacionais, com artistas nacionais, e assim, dentro da cultura que ela não está hoje, que é o reggae, entendeu? Então, hoje ela está inserida no reggae, está entendendo um pouco do reggae, é uma cultura muito interessante, mas o quê? Ela se mostrou, ela falou assim, pô, vamos criar oportunidade, criei uma oportunidade para ela, e ela entendeu que aquele momento era o momento dela se encaixar, e estava preparada para isso também. Tá? Então, é mais importante. O que a gente, acho que deve estar em momentos finais, mas o que a gente quer trazer com essa live, quer trazer com essas informações, eu, o Uber, e o Murilo trouxe também, não é para você, eu vejo que não é para aquela pessoa que está acomodada e dá um despertar nela. Não é isso. A gente quer trazer para vocês que existem, as pessoas estão nos seus bastidores, mas elas estão produzindo. Vai de você, se você quer produzir ou não. Se tiver legal onde vocês estão, legal, bacana. A intenção é ver vocês felizes, tá? Mas é para mostrar que é o seguinte, ó, tem uma galera que está se mexendo, tem uma galera que está conseguindo almejar os seus propósitos, entendeu? A viagem está aí, a outra pessoa está aí. E é o que ele falou, das pessoas não estão indo viajar, não estão comprando carro e viajar, tá mudando esse comportamento, é verdade. É bem por aí mesmo. Passa a bola. Eu vou falar uma coisinha aqui para vocês que está muito legal. Recebi mensagem agora, vou fazer uma pergunta para vocês do Teams, que o meu Teams está aberto porque a escola está rodando normal e eu tenho uma pergunta lá do Microsoft Teams, né? E é tão importante isso que vocês estão falando, porque assim, eu sou branco, tá? Dá para perceber, é óbvio, né? Mas assim, cara, o que a gente está discutindo cresceu tanto esse papo nosso aqui que fala de oportunidades. Quando você falou, o Uber e o Bruno falou de oportunidades, cara, eu me lembrei de uma coisa que assim, às vezes não tem nem tanto a ver com o assunto. Minha história foi criada, eu nasci, vivi 34 anos, olha entregando a idade, né? Tô já beirando os 40 aí. Eu não falo a mim, hein? Eu não falo a mim. Não fala não, Brunão, fala não. Criado numa rua onde é a favela das Aquinarche, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, assim, na hora que eu colocava meu endereço, bairro do Carandiru, e eu não posso mentir isso para vocês, e falo para meus alunos, várias vezes eu coloquei Santana e várias vezes Vila Guilherme. Lógico. Aí o dia que eu percebi, falei assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Não, cara, eu moro no Carandiru, hoje a molecada não conhece, mas é onde hoje é a ETEC Parque de Juventude, mas era cadeia. Eu morava na mesma rua, no fundo de onde era a Rua da Cadeia. Então, assim, e quando eu percebi, assim, já com meus 15 anos, comecei a fazer currículo, eu era esportista e tal, mas eu falei assim, cara, por que eu mudo o bairro que eu moro? Né? O Uber falou de cidade de Tiradentes, então, assim, isso vem para todos, e a gente tem que buscar as oportunidades. Hoje, eu estou coordenador, eu tenho uma empresa de eventos esportivos, mas eu não sou mais que ninguém, eu tento criar oportunidades, e essa live é para dar oportunidade, eu pensei muito nisso, de dar oportunidade como vocês disseram, tá bom? A Ana Vicari colocou aqui, ó, que está adorando a conversa, que nós estamos de parabéns, né? Vocês estão de parabéns, é muito importante falar no mundo como é que podemos fazer para mudar passo a passo. A Alessandra deixou uma pergunta aqui no coisa, mas eu vou fazer a pergunta que está no Teams há um pouquinho mais de tempo. É da nossa, a Marília, aluna do primeiro ano, ela
acho que fico com um pouquinho de vergonha de colocar ali, ela pergunta tanto para o Uber quanto para o Bruno, qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram para ingressar ou no dia a dia do ramo da hotelaria ou do turismo, né? Como o Bruno tem a empresa de turismo, qual que é a maior dificuldade para que vocês enfrentaram? Depois eu vou para a pergunta da Alessandra. Obrigado aí pela pergunta. Podem mandar várias aí que a gente está aqui empolgado para falar bastante. Tá? Maravilha falar sobre isso. Eu comecei a ter as verdadeiras dificuldades quando eu comecei a desempenhar muito bem em alguns cargos perto do topo que eu comecei a ocupar, e todas as vezes que eu era cotado para ir para esses cargos, eu não ia. Então, assim, a partir do momento em que eu estava ali num cargo para ser um gerente nacional, para ser um diretor, alguma coisa do tipo, eu acabava não sendo escolhido sem explicações. Eu já tive uma situação, por exemplo, em que eu recebi as felicitações da equipe como um todo, a equipe começou a me mandar mensagens, falando assim, vai ser você que vai, não sei o quê, tal, porque eu tinha feito um trabalho equivalente para estar naquele cargo. E o meu diretor, na época, virou e falou, olha, você faz um trabalho ótimo, mas não vamos escolher pessoa tal, e simplesmente isso. Essa foi a minha maior dificuldade, e foi num período em que, se eu desistisse, eu mudaria de carreira e talvez estaria frustrado. Mas eu, ainda assim, aí entra o que o Bruno falou. A partir daquele momento, aí eu fui procurar uma outra oportunidade em outras empresas e fui conseguindo essas oportunidades. Então, o racismo ele começou a me pegar ali naquele momento em que eu deixei de ser um intermediário e comecei a almejar algo a mais. E aí, sem explicação, eu não conseguia subir. Essa foi uma dificuldade que eu enfrentei durante um tempo na carreira. A verdade é que quando você não incomoda, você é o bonzinho, né? Eu tive eu dei a experiência aqui do que eu tive na TAM, né? Tenho grandes amigos hoje na TAM e tal, saí eu optei por sair da Gol, fiquei 2 anos lá, desempenhando, mas não tive nenhuma promoção. Via que muita gente entrava com menos qualificação que eu, né? Não vamos falar que pior que não, mas com menos qualificação que eu, que entrava e ia para a linha de frente, e eu ficava lá embaixo e tal. E, assim, eu optei por sair. Aí, depois na TAM também, eu optei por sair daquele departamento, que já não ia subir, já não ia conseguir nada mais. Então, fui para outro departamento e entrei. Aí, foi nesse momento que veio a possibilidade de você não faz mais parte do perfil da empresa. E isso que eu acho que isso que é complicado, né? Ouvir que você não faz mais parte do perfil da empresa. Pô, mas eu fiz parte por 2 anos. A empresa não mudou. E tem uma outra pessoa ali, mas não entendi. Enfim, acontece. Então foi nisso. Mas eu sou um cara tão, eu falo que otimista, iluminado por Deus, né? Que eu não vejo tantas essas possibilidades. Eu não me pego muito nessas possibilidades, não me apego. Então, eu trabalhei na minha mente, e isso é um trabalho que você vai ter que ter dia a dia, da não inferiorização em relação a algumas situações. Então, eu sou filho único, né? Então, e eu tive que trabalhar dentro de mim essa situação de não ter uma pessoa próxima, não ter um amigo tanto, tal. Então, eu fui muito dependente das coisas. E parece que vai acontecendo oportunidades interessantes. Então, oportunidade de dar aula. Então, eu era aluno quando eu comecei a dar aula. E aí, eu formado, veio o convite.
Então, sabe que a energia é você almejar coisa boa, é você tentar fazer coisa boa pro próximo, vem para você também. Então, geralmente foi isso. A mesma coisa que aconteceu aqui em Portugal. Então, a pessoa me achou e falou, Bruno, você tá afim? Ah, tô. Ai, que legal. Entendeu? Então, assim, a positividade nossa, ela também ela vai atraindo coisas boas pra gente. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a energia, ela emana em outras situações. Mas quando eu percebi que eu estava num momento ruim, eu resolvi sair de lado, ganhando um salário legal, mas eu precisei voltar, não, então sou mandado embora, numa boa, fui feliz pra caramba, mandado embora, feliz pra caramba. Fiquei acho que 2 dias chateado, falando, caramba, mano, fui mandado embora, mano, eu sou um inútil, eu sou isso, aquilo e tal. Passou e comecei a dar aula de espanhol, e, mano, e tudo melhorou, tudo fluiu. Foi muito bom. Obrigado por ter mandado embora. Uber e Brunão, eu vou fazer a última pergunta aqui da Alessandra. Eu acho que na casa de muitos aí, no escritório, onde a galera tá vendo, quem vai ver esse vídeo depois faz aquilo, né? Mas eu fico muito feliz. Eu vou fazer a última pergunta da Alessandra e depois a gente vai fazer nossos encerramentos, vocês passarem a última mensagem e a dica para os nossos alunos, né? A Alessandra, ela manda a professora Alessandra aqui, muito obrigado. A Alessandra manda, Uber, quais ações práticas nos meios de hospedagens os meios de hospedagem podem desenvolver para esse enfrentamento do racismo? Legal. A primeira coisa que tem que ter é um treinamento. Hoje, atualmente, tá? Não vamos mais querer ser muito devagar. Tem que ter um treinamento com pessoas negras aptas para ter um ponto de vista afrocentrado sobre hospedagens, para a equipe, para as lideranças, para mostrar que se comete muitas gafes sobre racismo no atendimento nos meios de hospedagens, tá? E são gafes desde pequenas, que de repente é perceptível para quem está sofrendo racismo, mas não é perceptível para quem está fazendo, até situações mais pesadas de assédio às mulheres negras em hotéis, por exemplo. A gente já teve um caso que foi noticiado em que uma mulher estava numa lua de mel, casada com um marido branco, e quando ela foi até o bar do hotel pegar uma bebida, ela foi abordada como se fosse uma prostituta. Outras que, quando estão se hospedando no hotel, acabam recebendo esse tipo de abordagem também por acharem que são prostitutas. Uma outra situação de um grupo de hospedagens que estava num hotel de lazer no Nordeste, a pessoa entra no elevador, a partir do momento que ela entra no elevador, entra um outro casal de pessoas brancas, entrega a chave para a pessoa negra e fala assim, pode ir lá limpar o meu quarto, por favor, que nós vamos voltar depois do almoço. Então, assim, hoje precisa-se de um treinamento para essas equipes, entendeu? E esse tipo de treinamento é super importante porque, ao mesmo tempo em que ele mostra para o meio de hospedagem como ele pode atender para ser antirracista, para ter um tratamento antirracista aos hóspedes negros que se hospedam ali, ele empodera também a equipe. Porque a equipe que vê em que o hotel, que o meio de hospedagem, que a empresa que ele trabalha está preocupada em não ter um ambiente que proporciona o racismo, faz com que aqueles funcionários negros que trabalham ali, trabalham mais engajados. Que eles vão olhar e vão falar assim, esse é um ambiente que respeita quem eu sou como pessoa e eu vou fazer o máximo para que as pessoas que se hospedem aqui se sintam bem. Que o efeito negativo do racismo ele não é só no hóspede que sofre o racismo, é no funcionário negro que está vendo aquele racismo acontecer. E muitas vezes, por ele estar num cargo inicial, dói ainda mais nele.
dói ainda mais nele, dele ver acontecer. Um exemplo que eu vou dar para vocês de mundo corporativo. Tinha um VP da Microsoft, negro, que ficava ali num hotel na região da Berrini, em São Paulo, e ele falou que nenhuma, nem duas vezes, quando ele estava saindo do hotel, algum hóspede ou alguma pessoa distraída entregava o ticket de estacionamento para ele. Então, assim, essas são ações que precisam acontecer para que os meios de hospedagem se adaptem para receber turistas negros, hóspedes negros, participantes de eventos negros. E não só no mês de novembro, fazer uma ação falando, olha que legal, é o mês da consciência negra. Não. Quando se trata de atendimento, quando se trata de servir, essa conscientização ela precisa ser muito mais aprofundada para que o mercado não force o meio de hospedagem a te mudar. Porque do jeito que está hoje na hotelaria, o que eu enxergo? O mercado vai empurrar de uma forma em que ele vai forçar. Porque, para mim, qual que é o grande risco que hoje os meios de hospedagens no Brasil correm? É um trainee do Magazine Luiza ir se hospedar em um hotel e sofrer racismo. Você já imagina o impacto que isso pode ter? Porque ele vai estar empoderado, ele participou de uma ação inclusiva, ele conseguiu passar, ele está num cargo que ele está todo empoderado socialmente, mentalmente, sobre quem ele é, os direitos dele, enfim. Ele vai para um hotel que não está preparado e se comete uma gafe, que gafe, na verdade, é racismo, tá, gente? Mas é que o pessoal gosta de chamar de gafe. E tal, e ele reporta isso para a empresa replica isso, e aí? E aí, assim, meios de hospedagens. Murilo, desculpa se eu estender um pouco mais, mas é importante eu falar isso. Meios de hospedagens, pessoas que trabalham no meio do turismo, pessoas que trabalham com isso. Quando acontecer um caso de racismo, não façam essa notinha de repúdio protocolar, que isso é mais ofensivo do que você ficar calado. Quando a gente recebe aquela desculpa protocolar falando assim, nós não somos coniventes com preconceito, nós não aceitamos isso, e tal, e se alguém se sentiu ofendido, nós pedimos desculpa, isso é ser mais racista do que você ficar em silêncio. Quando você não concorda com o meio de hospedar, com o racismo, você faz igual o iFood. Você expulsa aquele cliente do aplicativo. Se é um funcionário, se é alguém que cometeu, se é a empresa que cometeu, você arca com as consequências. Não faça esse tipo de coisa, porque isso aí é praticamente, para nós negros imponderados, é praticamente falar, eu continuarei sendo racista. É isso. O Bruno, quer falar, Bruno? Não, só complementando e falar o quanto é importante algumas ações que tanto a professora Ana fazia com a disciplina de cerimonial e protocolo, de você entender um pouco da cultura do outro e tal, aqueles eventos, aquelas mini simulações, que vai trazer também para o aluno, né, e para aquela pessoa que está ali observando, a importância das outras culturas e essa miscigenação, né? Então, as aulas de recepção e hospedagem, as aulas de hospitalidade, o cerimonial e protocolo, ele é muito importante para executarmos dentro das ações do meio de hospedagem. Acho que dá um complemento bem legal aí no que o Uber falou. Eu falei que era a última, mas apareceu uma muito legal aqui pelo Teams.
Cara, eu fico contente. Vocês sabem que eu fico contente pra caramba. O WhatsApp fica e o Teams está tocando, cara. Então, assim, você vê que eu falei para eles, eu até peço um pouquinho, que eu falei para vocês 1 hora e pouquinho, mas só pera um pouquinho que teve mais aqui, ó. Só deixa eu achar aqui. A Marília de novo mandou aqui, que tem uma pergunta para o Uber. Pelo ponto de vista dele, o que ele acha que no pós-pandemia e nos próximos anos, se os negros terão mais oportunidades melhores, ela fala, né? Com uma boa qualificação. Ou se ainda vai sofrer muito preconceito, né? E ela agradece muito a participação dos dois. A gente teve aqui, eu tive aqui mais de 10 alunos agradecendo a participação dos dois, tá? E assim, gente, vocês às vezes não percebem, mas o curso de ensino médio com habilitação técnica, no nosso caso, hospedagem, é uma oportunidade gigantesca. É uma oportunidade também, tá? Vamos lá, Uber. Tá. No pós-pandemia, ainda não, mas nós vamos trabalhar muito para isso, porque o porquê que tanto eu, o Bruno e o Murilo, a gente falou muito sobre essa questão de vocês estarem preparados, tá? Por mais dificuldades que vocês possam ter, quanto por mais situações que a gente sabe ainda que, por uma questão de governo, por uma questão de algumas situações, o racismo, o que eu, o Bruno, o Murilo, os professores estamos fazendo aqui é afrontar o racismo. É falar assim, nós não concordamos com essa sociedade que está aí e a gente quer que seja diferente. Só que nós estamos ainda afrontando. Para haver a mudança, depende de todos nós. Todos nós. Porque aí, assim, quando a gente está falando para vocês se preparem, é para quando vocês forem fazer uma entrevista, vocês forem tão bem que a pessoa não vai ter como não te contratar. E aí vocês começam a ocupar lugares. Essa ocupação de lugares faz com que a gente consiga ainda forçar mais oportunidades para acontecer. Porque aí a gente começa a falar assim, não é normal ter só brancos, não é normal não ter outras etnias, não é normal ter outras pessoas de outros países que vivem aqui há um bom tempo. Não é normal. A gente quer que tenha diversidade de verdade. E esses movimentos que a gente faz de ir falando com a sociedade gera as reações da minoria barulhenta racista que não quer que mude, mas gera também uma onda de um monte de outras pessoas que começam a falar assim, cara, estamos com vocês, é isso aí. Que aí é o empresário que vira e fala assim, pô, eu quero contratar um chefe de recepção negro ou negra aqui para o meu hotel. Eu quero contratar um diretor financeiro negro. Eu quero contratar... E aí a gente vai correr atrás. Eu vou... Por exemplo, vocês que estão cursando aí o curso de hospedagens. De repente, um hotel vira para mim e fala assim, Uber, eu quero compor uma equipe de recepção mista aqui. Eu quero ter negro, eu quero ter boliviano, eu quero ter coreano, eu quero ter imigrante aqui e tal. Você tem pessoas na hora. Murilo, tô com 5 vagas aqui, o cara falou que quer ser inclusivo lá. Será que hoje o Murilo vai pegar e vai falar assim, Uber, eu tenho 5 candidatos para te mandar na hora? Então, a Murilo tem. Que bom, Murilo. Então, assim, é esse ciclo. E os próximos anos, eles vão ter mais oportunidades porque nós somos... o que eu costumo dizer quando a gente olha para a sociedade como geral? O mundo como geral é composto por uma maioria de gente boa. A maioria das pessoas do mundo são boas. Senão a gente já tinha acabado com isso aqui. O grande problema que a gente tem é que são pessoas boas que são muito de boas, politicamente, para exigir algumas coisas e tal. E as pessoas ruins, elas geralmente
ocupam alguns cargos de poder e faz parecer que o mundo é feito de pessoas ruins na sua maioria. Só que cada vez mais a gente vê que essas pessoas boas estão se movimentando para tornar a sociedade melhor, visto a eleição dos Estados Unidos. Eu não gosto de A, eu não gosto de B e tal. Beleza. Mas eu não tenho como negar o fato que aquela eleição foi uma união de pessoas boas que levou a mudar uma situação que era ruim. E aqui no Brasil também está tendo uma movimentação para começar a mudar o status de todas as desigualdades que a gente pode falar. Porque a gente está focando aqui na questão do negro e do imigrante, de pessoas de outros países, mas tem as pessoas trans, tem as pessoas com deficiência, tem as pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Tem uma série de desigualdades que a gente vai corrigir aí, que a gente quer corrigir e está caminhando para isso. Então, eu acredito que o mundo vai ser melhor, sim, mas ele não vai ser melhor naturalmente. Ele vai depender... Agora eu vou para uma questão histórica. Vai ser igual Selma, que gerou o discurso do Martin Luther King em Washington. A gente tem que todo mundo continuar marchando. O mundo não vai mudar com a gente parado. É todo mundo marchando. Então, eu, Murilo, Bruno, abrindo espaço para vocês, gerando oportunidades, só que vocês têm que vir marchando atrás para ir gerando essas oportunidades também e a gente conseguindo ir ocupando os lugares e estar em vários lugares que a gente merece estar e tem o direito de estar. Quer complementar, Bruno? Nada, que isso. Depois dessa palestra aí, eu vou falar, vou tirar a credibilidade do que ele falou. Tá maluco? Gente, sucesso mesmo. Muito legal aqui. Eu vou passar aí a palavra para o Uber, tá? Uber, para passar sua dica, suas considerações finais, mandar o seu canal, tudo que você tem aí de rede que você possa conversar com a galera, que eu acho que é importante, porque como fica gravado aqui no YouTube, muitas pessoas poderão acessar essa nossa live e conversar com você também. Depois tira um print bacana aí para eu postar nas minhas redes também, que tive aqui com vocês, que vai ser super legal. Bom, primeiro, cara, vocês não sabem o quanto é satisfatório, maravilhoso estar aqui com vocês. Eu sou um hoteleiro negro que resolveu falar de algo que incomodava e hoje estou fazendo parte de um movimento que eu acredito que pode mudar muitas coisas na minha área, que consequentemente vai refletir para a sociedade e vai refletir para ajudar muita gente, né? A dica que eu dou para vocês as únicas pessoas que podem impedir vocês de chegarem aonde vocês querem chegar é vocês mesmos. Então, primeiro, entendam aonde vocês querem chegar e se preparem para chegar lá. Porque, por mais que o mundo seja muito injusto em várias vezes, a injustiça não dura para sempre, vocês podem conseguir chegar lá e contem conosco para isso. Por isso que nós estamos aqui falando esse tempo e também em qualquer outro momento em que vocês precisarem dessa ajuda, tá? Depois eu vou passar o meu perfil no LinkedIn, onde eu sou muito ativo e cada vez mais eu falo ali das coisas, Uber Clemente, né? E depois eu vou passar para o Murilo replicar aí para vocês. O meu canal no YouTube, que começou no YouTube, tem uma página no Facebook e agora tem Instagram também. É o Negros e Pretos, Afroturismo, Afrotelaria, que eu agradeço muito a equipe que faz parte disso comigo, que é a Camila Azevedo, que apresenta comigo as lives, uma mulher negra,
e o meu grande irmão e amigo, Cadu Cordeiro, que é o produtor, uma pessoa branca, que quando eu lancei a ideia de fazer o canal, ele prontamente falou, eu não sei o que é, mas eu estou aqui para te ajudar e vou te ajudar. Então, eu brinco aí que o exército antirracista ele vai crescendo aos poucos e vai chegando lá. E, pessoal, é isso, cara. Assim, entendam que os racistas vão tentar nos distrair através do ódio, através da raiva, através de várias situações que eles querem que a gente só fique parado ali discutindo isso. Tá? Mas não foquem nos racistas, porque eles querem nos paralisar. Foquem em quem quer somar, foquem em quem está marchando, foquem em quem quer estar mirando lá na frente. Que esses vão ajudar a gente e a gente vai se aquilombar aí para chegar mais distante, chegar mais longe juntos aí. Obrigado, gente. Estamos juntos. Ô, Brunão, dá suas palavras aí, cara. Vamos lá. Obrigado, Murilo, pelo convite. Obrigado, Uber, aí, por essa conversa enriquecedora pra caramba, pra mim. Eu que sou um amante aí dos estudos afro, né, e também trabalhar bastante aí com essa diversidade. Eu que tenho os alunos aí de todos os credos e crenças, então eu tenho que estar inserindo todo mundo e ter esse papo com você, essa conversa, ela enriqueceu muito mais. Agradecer a todos os alunos que estão participando aí, com perguntas, quem está somente sendo telespectador, a professora Ana, que estava presente, teve mais professor que eu não vou lembrar o nome que o Murilo falou, mas agradecer a todos aí, também pais e familiares. Hoje estou aqui, estou temporariamente fora das redes sociais, temporariamente, porque estou tendo aula de marketing agora no mestrado e percebi que eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado, estou fazendo tudo errado. O que eu fiz? Bloqueei tudo, tirei tudo, daqui um mês eu volto com mais conteúdo. Eu abri um conteúdo para falar sobre turismo, para falar sobre intercâmbio estudantil aqui em Portugal, e também falar sobre o desporto, que é a minha área que eu estou agora inserido. Então vou voltar, daqui a pouco eu volto, mas no LinkedIn eu estou ativo, então é Bruno Vilela no LinkedIn, podem me adicionar lá, então é muito importante também, essa rede de relacionamento está crescendo esporadicamente, então tem isso aí. O Murilo tem o meu telefone pessoal, quem tiver alguma possibilidade pode mandar um WhatsApp, é o número daqui, mas pode mandar, fiquem à vontade, tá bom? Mandar uma pergunta, tô com uma dúvida para estudar fora, um turismo e tal. Viajei aqui para alguns países, então conheço aqui mais de 8 países, mais de 35 cidades aqui na Europa, então dá para eu passar algumas coisas bem interessantes para vocês, se vocês precisarem. E a única dica que eu dou, dentre todas aí que ela falou, pessoal, andem com fone de ouvido, Vocês não precisam não precisam ouvir aquilo que vocês não queiram, tá? E também não sejam coniventes com aquilo que vocês veem. Então é o seguinte, se vocês viram alguma discriminação, independente do qual for, com um gay, com um trans, com um negro, com um baixo, com um gordo, vai lá, a pessoa, você não precisa bater de frente com a pessoa que está discriminando. Você precisa ser o apoio daquela pessoa que está sendo discriminada, tá bom? Fala assim, deixa essa pessoa para lá, porque não adianta querer bater de frente com a pessoa que só olha ali para frente. Não adianta. Esquece. Já desde que mundo é mundo, isso nunca vai mudar. Então, qual que é a sua possibilidade? É o quê? Você vem cá, meu amigo, vem cá, minha amiga, tal pessoa, vamos seguir em frente, vamos deixar para lá, coloca o fone de ouvido aí, ouve essa música que eu estou ouvindo com você, pronto, e vai embora, deixa lá. A pessoa vai se calar sozinha, tá? Vocês são o capitão do destino de vocês, então sejam felizes, sucesso.
traga a felicidade para dentro de vocês e para a família de vocês também. Todo mundo acredita em você. É isso, Murilão. Valeu, Uber. Galera, eu só tenho a agradecer aos dois. O Bruno estava em aula e falou, Murilo, tamo junto. Tá em aula, ele tá fugindo. Ali atrás é um quadro, ó. Na verdade, escureceu aqui já. A aula acabou, era 5h30, agora já são 7 horas. Acabou 5h30, eu saí 4h30. Acabou 5h30, 7 horas. E se você percebeu, escureceu, se para você aqui vai cair o mundo. Aqui, sério, mano? É da janela aqui que vai cair o mundo. Olha como tá escuro a sala. Mas, cara, velho, eu não tenho o que dizer. Eu tava falando para os dois, até sexta-feira, a molecada me conhece, eu tô muito feliz, muito obrigado. Aí tem alunos de 2, 3 anos atrás, tem alunos da FATEC, tem professores, Alessandra, professor Roberto, Ana, puta, nem sei mais quem que tá aqui, todos os professores, os alunos, e eu muito, né, só para pessoas que estão aqui com a gente, mas o tanto de pessoas, que eu falei no início, a ETEC, ela é para transformar vidas. E quando a gente tem uma live dessa, um bate-papo desse, é 1 hora e pouquinho que vai transformar, velho. Vai transformar. O pessoal vai vir, vai conversar, o Uber falou, vamos marchar junto, mas num todo, cara, de consciência, de aprendizado, e esse bate-papo que eu trago é para isso. Até sexta-feira eu não sabia nem mexer em live. E hoje a gente está conseguindo fazer, desde segunda-feira, várias situações muito legais. Então eu agradeço o Bruno que deixou sua aula lá, ensina nós marketing aqui que a gente precisa aprender também, né? Eu tenho técnico em marketing, mas é bem mais ou menos. Uber, puta, cara, que humildade, que gentileza, muito obrigado mesmo. A live foi de vocês, foi muito ótimo. Obrigado a todos os alunos. Amanhã continua. Amanhã, só para você ver, Bruno, amanhã nós temos o ex-professor nosso técnico, coincidentemente, professor Luiz Felipe, foi professor nosso lá, vocês conhecem, e ele fez hotelaria e turismo, só que ele fez o estágio dele no exterior. Ele fez o estágio dele na Espanha. Vou fazer uma entrevista com ele. Hoje o Luiz Felipe, ele passou no Instituto Federal, ele está dando aula na Bahia, né, ele teve que se transferir para lá para dar aula, e eu vou fazer uma entrevista com ele, vai ser uma entrevista mesmo de como foi a ideia de fazer o estágio dele no exterior. Foi em Barcelona, se eu não estou fugindo minhas coisas, amanhã eu corrijo se estiver errado, mas foi em Barcelona, ele migrou ali em vários meios de hospedagem, vai ser um parque legal também. Todo mundo amanhã, muito obrigado, um beijo em vocês dois, cara, show, tchau gente, fui!